Olá! Seja muito bem-vinda ao Clube das TPmigas, o lugar das mulheres amigas da TPM. Aqui eu te ensino como conquistar uma TPM sem estresse. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Felan, sou especialista em produtividade feminina e hoje eu vou falar sobre 3 formas para você criar tempo para cuidar aí das dores na TPM. Vamos lá, vamos bater esse papo então? Eu quero deixar claro que eu não vou falar aqui hoje sobre como acabar com as dores na TPM. Eu vou falar sobre você criar tempo para cuidar disso, tá? Então eu vou falar formas para você criar tempo para cuidar disso. O que você pode fazer, né, para ter tempo disponível para olhar para essas dores, tá? E buscar formas, né, de aliviar esses sintomas. E por que é importante a gente criar tempo, né, para isso? Porque tudo o que a gente deixa para quando dá, nunca dá, né? A verdade é essa. Então, se é algo que está influenciando, né, de alguma forma ali na nossa vida, na nossa rotina, então, se você tem esses sintomas e toda TPM, isso acaba atrapalhando a sua rotina, atrapalhando a sua produtividade, atrapalhando a sua vida, né, de uma forma geral. Então, eu já ouvi várias mulheres falando, né, em como a TPM atrapalha a vida, né? E e a verdade é que você precisa aprender a criar tempo para cuidar disso, né? Entender que isso é uma prioridade para você, que você precisa cuidar desses sintomas, tá? Então, fica com essa frase aí na sua cabeça. Tudo que a gente deixa para quando der, né? Ah, quando der, nunca dá, né? A gente realmente precisa criar tempo para o que é importante e para o que é prioritário para a gente, beleza? Seguinte, embora seja muito comum as mulheres sentirem, né, sintomas físicos na TPM, dores, né? Então, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, reclama muito, cólica, inchaço, né? Então, embora seja muito comum, não quer dizer que isso é normal, tá? Não é normal ter sintomas, ter dor, sentir dor na TPM, né? Não é normal ter um ciclo irregular. Não é normal. O normal é o nosso corpo estar saudável. O normal é a gente ter um ciclo saudável. Isso é o que é o normal. Mas é muito comum. Infelizmente, a grande maioria das mulheres hoje em dia sofre com algum tipo de sintoma físico na TPM, principalmente dor. Acho que a reclamação que eu mais recebo é dor de cabeça, dor nas costas, né? Tem mulheres que têm crise de enxaqueca mesmo nesse momento. E por que é comum, né? Por que ficou comum a gente passar por isso? Eu entendo que existem vários motivos. Eu trouxe aqui os que eu acredito que sejam mais fortes, né? Primeiro é a vida estressante que a gente leva. A gente está sempre na correria, a gente não tem tempo de pausar, não tem tempo de diminuir o ritmo. Na verdade, assim, eu fiz muitas alterações na minha vida para conseguir hoje ter esse tempo de pausar, de diminuir o ritmo, mas eu tenho bastante consciência que a grande maioria das mulheres não consegue. A gente representa muitos papéis, esses papéis demandam muito da gente o tempo inteiro, então a gente acaba tendo essa vida corrida e estressante, passando muitos anos, né, nesse lugar de ter uma vida corrida e estressante. Embora, assim, hoje eu percebo, aliás, eu vivencio alguns momentos assim, né? Então, às vezes, quando eu estou aqui preparando um evento, alguma coisa assim, são momentos que estão mais corridos, que eu tenho mais coisas para fazer, sim. Mas hoje eu estou muito consciente, né? E estou muito consciente de que, por exemplo, aquilo é temporário, que eu vou colocar um pouquinho mais de energia naquilo naquele momento, mas que daqui a pouco eu sei que eu já vou poder acalmar, diminuir o ritmo. Então, um dos motivos que eu enxergo pelo qual, né, a gente acaba sendo normal ter muitos sintomas, muitas dores aí
durante a fase pré-menstrual é essa vida estressante que a gente leva, tá? Um outro motivo é justamente a falta de conexão com o nosso ciclo. Hoje eu li uma matéria que me incomodou um pouquinho, confesso, né? Uma matéria falando que muitas mulheres não conseguem enxergar o benefício dessa conexão com o nosso ciclo e acabam preferindo não menstruar, né? Não, enfim, encontrar formas aí, seja tomando anticoncepcional, seja através do DIU, e acabar com a menstruação, com a esperança de acabar com esses sintomas, esses desconfortos comuns na TPM. Mas aí, o que acontece é que muitas vezes isso não resolve, né? Muitas vezes os sintomas continuam acontecendo e a nossa ciclicidade ela permanece, né? A mulher é cíclica. É natural ter momentos ali de maior disposição, de menor disposição. E aí eu li aquela matéria e fiquei pensando, é doido isso, né? Mas realmente assim, não tem como julgar essas mulheres, porque a gente foi ensinada a isso, né? A gente foi ensinado o tempo inteiro que menstruar é ruim, que TPM é um inferno, que a gente não fica no estado normal, que a gente fica louca na TPM. Então, assim, quem quer passar por isso, né? Quem quer sentir dor? Quem quer ficar triste, sentir depressão? Ninguém quer, né? Mas existe um outro lado que não é tão disseminado assim. Mas vamos lá, né? Estou aqui para isso, estou aqui para continuar disseminando aí essas informações, tá? Então, mas esse é outro motivo que eu enxergo, outra causa, né, aí de muitas mulheres sentirem dores na TPM, é justamente essa falta de conexão, essa não aceitação do nosso corpo de mulher, das nossas variações, da nossa ciclicidade, tá? E uma terceira causa, né, um terceiro motivo aí das mulheres sentirem dores na TPM é o uso de algumas substâncias que desequilibram os nossos hormônios. Eu aprendi muito sobre isso quando eu fui buscar um tratamento alternativo para endometriose, um tratamento mais completo para endometriose, quando eu entendi que a endometriose não era uma doença só relativa ao ciclo, à menstruação, né? Era uma doença sistêmica que tinha a ver com várias questões, né? Ali do corpo, do estilo de vida também, tudo isso. E aí eu aprendi, né, que existem algumas substâncias no próprio dia a dia, assim, que a gente materiais que a gente usa, de determinados alimentos que a gente come, que acaba aí aumentando o nível de estrogênio no nosso organismo, e o aumento do nível de estrogênio é um dos causadores aí dos sintomas da TPM, né? Então eu enxergo aí esses como 3 grandes motivos de ser tão comum as mulheres sentirem dores aí durante a fase pré-menstrual. E só para que fique bem gravado aí, o fato de ser comum não significa que é normal, tá? O normal é a nossa saúde, é um corpo saudável, é um ciclo saudável. Beleza? Então eu trouxe hoje, né, 3 formas aí, tá? Já pega aí, se você ainda não tá com papel e caneta na mão, pega agora que eu vou começar agora a falar dessas 3 formas para você criar tempo para cuidar dos sintomas da TPM, enquanto, né, claro, você está buscando aí a causa, tratar a causa aí desses sintomas, beleza? Primeira coisa é você evitar marcar muitos compromissos sociais nesse momento. A gente às vezes esquece ou não observa, talvez, ou não dá importância a esse respeito, a esse momento de interiorização, né? Então, a fase pré-menstrual é o momento do ciclo que a gente começa o processo de interiorização. É o momento de olhar para dentro, é o momento de olhar para as suas insatisfações, para aquilo que não está funcionando na sua vida. E para que eu vou olhar para isso, Fernanda?
Porque você só pode mudar o que você está consciente. Se você não está consciente daquilo que não está funcionando, não tem como mudar. Então, esse momento de olhar para dentro da avaliação, ele é extremamente importante para que você consiga ter uma vida produtiva. Produtividade não é ficar realizando tarefas. Produtividade é você estar caminhando em direção ao alcance dos seus sonhos, respeitando os seus tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. E para você ter clareza do que é importante, você precisa aceitar esse momento de interiorização. Você precisa ouvir sua própria voz, parar de ouvir as vozes externas que estão o tempo inteiro falando um monte de coisa para a gente, de como a gente deveria se comportar, do que a gente deveria fazer, do que é sinônimo de sucesso, do que é uma vida de sucesso. Quando, na verdade, muitas vezes, aquilo não representa você. Eu passei por isso. Eu tinha uma vida de sucesso para quem olhava de fora. E eu não estava bem, eu não estava feliz. Eu estava me lembrando outro dia, para você ter uma ideia, eu dizia que eu não era fotogênica. E realmente, se eu olhar para as minhas fotos alguns anos atrás, não estava muito bonito, não. Mas o que mudou? Por que hoje eu gosto de tirar foto? Por que hoje eu me sinto fotogênica? Por que hoje eu gravo o vídeo com tranquilidade, estando à vontade de estar aqui na câmera? Porque mudou dentro, não foi fora. Eu não me amava. Se eu não me amava, como eu ia amar uma foto minha? Não tinha como. Então, esse momento de olhar para dentro, ele é muito importante. E você ganha esse presente todo ciclo. O seu corpo te fala assim: pausa, olha para dentro, a hora é agora. Está mais fácil, a conexão está mais fácil. Informações do nosso subconsciente chegam à nossa consciência nesse momento. Você tem mais clareza disso. Aproveita. Tá? Então, a primeira forma de você criar tempo é evitar marcar muitos compromissos sociais nesse momento. Adia, antecipa. Vamos combinar que a grande maioria dos compromissos sociais, né, a gente consegue remarcar. Alguns não tem como, né? Sei lá, você tem um casamento de um amigo, de uma amiga sua, de um amigo seu, aí não tem como adiar, né? Mas aí você pode se preparar para esse momento. Cuidar internamente de você, para poder estar bem lá, tá? Uma coisa importante, né? Mas como que eu vou saber, né, Fernanda? Como que eu vou saber aí evitar marcar esses compromissos sem ter que furar com a outra pessoa, né? Ou sem ter que desmarcar de última hora? Você precisa conhecer o seu ciclo, você precisa saber quantos dias tem o seu ciclo, você precisa saber quantos dias tem cada fase do seu ciclo, para você poder marcar no seu calendário e já fazer isso com antecedência, né? Ao invés de chegar lá em cima da hora, não vou poder ir, não sei o quê. Claro que às vezes vai acontecer e tá tudo bem, tá? Uma coisa que eu gosto muito de deixar claro que planejamento é direcionamento, não é prisão, é direcionamento. Tá tudo bem você ter que remarcar algumas coisas, tá? Se você olhar, vou até pegar aqui para vocês, ó. Se você olhar o meu planejamento aqui, ó. Opa! Dá uma olhadinha aqui, ó. No domingo. Eu planejei algumas coisas e eu tive que trocar, né? Não deu tempo aqui. Eu tive que mudar para outro dia. E tá tudo bem. Não tem problema. Mas quando você está consciente do seu ciclo, você já se antecipa a isso, né? E já
já encontra formas ali de colocar na sua agenda e de já marcar os compromissos com essa clareza dos dias do seu ciclo, esses casos vão diminuindo, é natural, beleza? Ok, vamos lá. Segunda forma de você encontrar tempo para cuidar aí dos sintomas, das dores na TPM. A segunda forma para você encontrar tempo para cuidar das dores na TPM é você aprender a pedir ajuda. Quem aí tem facilidade em pedir ajuda? Eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda, né? Sempre achei que eu tinha que dar conta de tudo. Achava que eu que tinha que fazer todo o serviço da casa, que eu que tinha que fazer minha comida, que eu que tinha que fazer todo o trabalho. Mas olha, ter ajuda, principalmente se for de alguém que é bom no que faz, né? É muito bom. É muito bom. Então, aprende a pedir ajuda, principalmente nessa fase. Tá tudo bem, não dá conta de tudo. Sei lá, se você tem filhos, tiver a oportunidade. Tem muita gente que faz isso, né? Que tem filhos e aí os filhos do vizinho estudam no mesmo colégio e tal, e a gente costuma fazer essa divisão, né? Lá em casa a gente passava por isso, né? Minha mãe fazia isso com a vizinha e é bem comum, né? Às vezes um vai levar, outro vai buscar, né? Não acontece isso. Por que você não associar isso ao seu ciclo? Né? De repente, se é com a outra mãe lá, você revezar lá. Então, nos dias que ela está de TPM, você que vai buscar. Nos dias que você está de TPM, ela que vai buscar. Olha que incrível a gente conseguir alinhar os nossos ciclos, criar uma rotina, né? Alinhada aí. Tem um TED muito legal de uma moça, eu acho que ela é portuguesa, não me lembro exatamente, que ela fala que, acho que é dentro da empresa dela, tinham, se não me engano, 3 mulheres, cuidando de um projeto, né, e elas faziam isso. Então, se nessa determinada semana era um momento, por exemplo, que uma delas estava numa fase do ciclo, mais comunicativa, então era essa que ia para as reuniões, entende? Traz isso para a sua rotina, aprende a pedir ajuda. Seja no seu trabalho, seja em casa, com seu companheiro ou companheira, tá? Quando você pede ajuda, sobra mais tempo para você, para o seu autocuidado, para cuidar dessas dores, tá? Então, é uma excelente fase para a gente praticar aí, pedir ajuda, beleza? Vamos lá. E qual a terceira forma que eu trouxe hoje para você conseguir criar tempo para cuidar das dores na TPM? A terceira forma é você escolher uma atividade, né? Então pensa aí na dor que mais te incomoda, que mais atrapalha a sua rotina, que acaba atrapalhando a sua produtividade, se é dor de cabeça, se é dor nas costas, enfim, dor nas pernas. Pensa sobre isso, reflete sobre isso e escolhe uma atividade e coloca um compromisso na sua agenda, um compromisso com você mesma. A gente colocar um compromisso, né? Já é metade do caminho ali para a gente realizar. Agora, como eu falei no início, se deixa para quando dá, nunca dá, não adianta. Não adianta. Você precisa criar tempo para isso, para cuidar desses sintomas e para buscar a causa, para encontrar a causa e tratar a causa.
né? Mas enquanto a gente está buscando a causa, às vezes demora um pouco. Então, para que você vai ficar passando por esse sofrimento de forma desnecessária? Não precisa, né? E aí é por isso que muitas mulheres escolhem não menstruar, né? Ou não ter o ciclo, buscar formas aí de, sei lá, de não vivenciar isso. Hoje eu vejo assim, né? É claro que assim, eu respeito o momento de cada mulher, já passei por momentos de tomar anticoncepcional, por orientação médica para tentar tratar, né, aquela situação que eu estava passando com a endometriose e tudo, mas o fato é que comigo não funcionou. Eu nunca consegui parar de menstruar. Vocês não têm ideia da quantidade, do tipo de, né, dos tipos, das marcas de anticoncepcional que eu tomei. Mas foram muitos. Eu trocava direto. Era de 28, de 22, de 21 pílulas, né? Era aqueles que tomava direto, parava no meio. Era um tipo de hormônio, outro tipo de hormônio. Eu nem sei. Não sei te dizer. Eu só sei que eu lembro claramente de sempre chegar na médica e tentar uma outra forma. E eu nunca consegui parar de menstruar. Nunca consegui. 10 anos tomando anticoncepcional. Então, assim, né? A verdade é que não resolve, tá? Pode ser que para algumas mulheres funcione ali nesse sentido, né? De diminuir os sintomas e tudo, mas a ciclicidade ela permanece, ela está ali. As variações elas continuam. Um pouco menores, talvez, em alguns momentos, por causa dos hormônios, mas a ciclicidade feminina vai muito além dos hormônios. Muito além dos hormônios. Tem muitas outras coisas por trás disso, tá? E é por isso que eu tenho esse compromisso de estar aqui falando sobre isso com vocês, porque é muito transformador. É muito transformador quando a gente consegue essa reconexão. Recapitulando, então. Primeira coisa é entender que ter dores na TPM, né, sintomas na TPM, não é normal, tá? O normal é a gente ter um corpo saudável, um ciclo saudável. Ter ciclo irregular não é normal. O normal é a gente ter um ciclo regular, saudável. Lembrando que pequenas variações é um ciclo regular, tá? Não precisa ser exatamente sempre a mesma quantidade de dias, tá? Mas é comum, né? É comum por causa da vida estressante que a gente tem, é comum por causa dessa falta de conexão com o nosso ciclo, é comum por causa do uso de algumas substâncias que acabam influenciando nos nossos hormônios, tá? Então é muito comum. Muitas mulheres passam por essa situação. E eu só fui entender isso, né, depois da endometriose, depois de buscar um tratamento alternativo para endometriose, entender que tinha muita coisa ali acontecendo, que o meu corpo estava reagindo àquilo tudo, né? E aí, então, já que é comum, né, embora não seja normal, é comum, a gente precisa encontrar formas para aliviar esses sintomas enquanto a gente busca a a causa, né? Encontra aí a causa e cuida da causa. Beleza? E hoje eu trouxe 3 formas. A primeira é você evitar marcar muitos compromissos sociais nesse momento. Então eu imagino que a sua rotina já seja cheia de compromisso, né? A gente tem essa mania também de colocar um monte de coisa, ou às vezes você tem um trabalho que demanda muita coisa de você também. Então, evita os compromissos sociais, que é algo que você tem mais liberdade, mais flexibilidade, você pode colocar para um outro momento, tá? Aprenda a pedir ajuda, pratica isso na TPM, você vai ver quanto vai ser maravilhoso, o quanto vai sobrar mais tempo para você, para o seu autocuidado. E escolhe uma atividade para aliviar esse sintoma e marca na sua agenda. Cria esse compromisso com você mesmo. Uma coisa que fez muita diferença aqui foi quando eu entendi que não adiantava a gente ficar fazendo listinha de tarefas, né, do dia.
Porque é muito relativo, muda muito de uma semana para outra, muda muito de um dia para o outro, né? E principalmente de uma fase para outra do ciclo. Então, por exemplo, às vezes a mesma tarefa eu levo muito mais tempo numa fase pré-menstrual do que numa fase pré-ovulatória, dependendo do tipo de tarefa, tá? Pode ser o inverso também. Às vezes eu posso levar mais tempo para fazer uma atividade numa fase pré-ovulatória do que na pré-menstrual. Às vezes uma atividade relacionada à criatividade, que a gente tem mais facilidade na pré-menstrual. Então, isso pode acontecer de uma fase para outra. Então, é muito importante, na hora de você planejar suas atividades, de você pensar em tempo. Quanto tempo você vai dedicar a cada uma atividade? E não adianta fingir que não acontece, tá? Por exemplo, o que eu tenho percebido nas últimas semanas é que eu ando passando mais tempo na cozinha, porque eu voltei a fazer um plano alimentar, porque eu estava tendo crise de endometriose, estava tendo dor, né? Então eu voltei na nutricionista, ela fez um plano alimentar para mim, e a grande maioria das coisas eu que faço e tudo. Minha mãe faz bastante coisa também, né? Mas tem algumas coisas específicas que sou eu que faço. Então eu tenho passado mais tempo na cozinha. Então não adianta eu fingir que eu não estou passando esse tempo lá, entendeu? Eu preciso colocar isso. Porque se eu estou passando mais tempo na cozinha, eu tenho menos tempo para as outras coisas. E aí o que estava acontecendo? Eu estava planejando ali um número de atividades e não estava conseguindo cumprir, porque eu não estava contando esse tempo ali que eu passava na cozinha, entende? E foi bom também, para ficar bem claro para mim, buscar formas de reduzir esse tempo que eu estava na cozinha. Teve um dia que eu passei mais de 5 horas na cozinha. É muito tempo, né? Então, eu falei, não, assim não dá. Preciso ali adiantar algumas coisas, congelar algumas coisas. Então, já pegar ali, vou fazer alguma coisa com lentilha. Já faço um hambúrguer, já faço uma sopa, já congelo, né? Preciso ter coisas prontas. Não dá para eu ficar todo dia 5 horas na cozinha. Então, foi bom para me trazer clareza nesse sentido, né? Mas isso fez muita diferença por aqui. Entender e agendar as atividades, levando em consideração o tempo que eu vou dedicar para ela. Porque aí tempo eu sei que eu tenho as 24 horas ali no dia, né? Tá? Então escolhe uma atividade, marca na sua agenda o tempo que você vai dedicar. Eu não sei se você viu, né, participou, mas eu fiz um projeto aqui, foi um projeto de uma semana, chamado Projeto Amiga da TPM 20, né? Que era justamente com essa proposta de te incentivar a marcar na sua agenda uma atividade ali de no máximo 20 minutos para aliviar algum sintoma. Eu fiz alongamento para lombar, né? Esse período, fiz ao vivo aqui para assumir esse compromisso junto com vocês. E foi massa, assim, foi bem legal. Então, faça isso, tá? Vamos assumir esse compromisso, então. Quem assume esse compromisso já deixa um like aqui, mostrando que você gostou, que fez sentido para você. Beleza? Então, ó, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.